Oi, hoje a gente vai fazer uma live com a Josi Fogaça, que ela é pedagoga e educadora emocional, e vamos estar falando um pouquinho sobre a nossa trajetória até aqui para a gente se tornar educadoras emocionais. Quem estiver vendo gravado pode adiantar uns segundinhos até que comece de fato a live. Vou convidar a Josi, vou mandar pro pessoal. Oi, Tati. Hoje vamos ver, Tati, se a gente consegue fazer pelo meu, senão a gente vai fazer pelo da Josi. Vamos ver, Josi, se eu consigo. Aê, vou conseguir. Mandei o convite, Josi. Quem quiser ir mandando também para as mães. Oi, Josi. Deu Oi, tudo certo. bom, A Anne? semana deu certo. Deu certo. Deu certo, né? Deixa eu ver Consegui. se a luz tá boa aqui. Quem Deixa eu ver se quiser ir ficou melhor. convidando as mães, os amigos para estar participando da live, né? Para a gente chegar ao máximo de gente possível essas informações, que acho que é bastante importante, né, Sim, Josi? sim. É um assunto sério. Um assunto bem sério. Parece que não, mas é, né? É verdade. Tem que prestar atenção para convidar aqui algumas. Opa. Oi, Mariana. Oi, mãe. A família tá aí, ó. Oh, coisa boa. Importante. Então, Josi, tá se convidando o pessoal, né? Tô mandando Aguardar um aqui pouquinho, então. convite pro. Acho que foi Oi, bastante gente Daia. Acho já. que é Daia, né, que fala, né? A Daiane, oi Daiane, tudo bem? Então, estava falando antes que hoje eu convidei a Josi, né, para estar fazendo essa live junto comigo. Que a gente sempre está em contato, fazendo reuniões online, né, Josi? E a Josi levantou um ponto que eu achei muito válido e muito importante, que é deixar bem claro, assim, qual é a trajetória que a gente considera algo que se torne mais assertivo para até se tornar uma educadora emocional, né? Que, como muita gente deve ver pelas redes, meio que virou podemos dizer que é uma modinha, né? De oficinas de educação emocional, né? Então a gente queria trazer um pouquinho dessa bagagem. A Josi tem uma caminhada bem legal, bastante coisa para acrescentar, né, Josi? Bastante Sim. empenho, bastante dedicação, né? E então, para quem não me conhece, né, quem tá vindo pela Josi, eu sou a Annelise Kowalski, eu sou pedagoga, educadora emocional. Nessa caminhada também fiz várias formações que depois, se for o caso, a gente pode ir conversando sobre. E trabalho com crianças para desenvolver essa educação emocional, né? Mas aí a convidada da semana é a Josi. Se quiser se apresentar, Josi. Muito bem, eu sou a Josi Fogaça, Josiane, né? A Josiane, a minha mãe me chamava quando tava brava comigo. Por isso a Josi. Sempre fui a Josi. Se E tá Josi, tá tudo certo, né? se tá Josi, tá tudo certo. Eu sou pedagoga, né, graduação, fiz magistério no ensino médio. Comecei a trabalhar com crianças aos 15 anos em escola de educação infantil e fiz pedagogia. Depois fiz uma pós-graduação em supervisão escolar e, e fui entendendo aproximadamente 20 anos em sala de aula. Tá? E aí eu fui entendendo ou desentendendo, não sei bem, né, o sistema assim foi, eu me sentia um tanto amarrada enquanto professora, assim, eu queria ensinar algumas coisas que eram diferentes, né, que não era o Uhum. conteúdo em si. E aí eu parei por um tempo e fui fazer uma formação, que é a formação em coaching familiar, enfim, fui vendo que isso era
foi um caminho legal e interessante e importante. Então, eu fiz três formações em educação emocional. E essas formações foi o que me deu chão, assim, para poder atuar e atender individualmente ou em grupos, crianças, pais, professores, né, famílias, enfim. Atualmente eu estou me tornando psicanalista, né? É um negócio que a gente entra e mergulha, né, Anne, começa a se aprofundar e vai querendo mais e mais, porque não, me assusta um pouco quando as pessoas falam que sabem tudo, né? A gente não sabe tudo. Então a gente precisa estar sempre Sim. estudando. E a educação emocional é isso. É estudar todo o tempo, levar muito a sério. E, enfim, esse é o resumo assim da minha caminhada, Aham. né, de Isso é. educadora emocional, que como tu falou anteriormente, né, tem vindo muito, né, muitos cursos de educação emocional, muitas propostas, mas não é Uhum. só um curso de 20 horas que te habilita a ser, né? É importante estudar e levar mais adiante, Uhum. entender melhor as emoções e antes de mais nada, entender as nossas em particular, né? Antes de ensinar, Isso. é importante. Então, Não, legal. E legal quando tu traz ali de que querer dar mais, às vezes sair, não ficar naquela grade do currículo, né? E outro ponto, além de querer dar mais, é de conseguir atingir positivamente mais famílias, né? E sim, quando a gente está em sala de aula, pelo tempo, acaba sendo muito limitado em tu estar com aqueles teus alunos. De repente, algumas contribuições com as outras turmas, mas é muito limitada a quantidade de família, né? Que a gente consegue alcançar. Aí, exatamente, algumas das formações a gente acabou fazendo, não juntas, mas são as mesmas, né, Josi? E acabamos aí se exato. conhecendo por esse meio da educação Por emocional. admirar uma o trabalho da outra, né? Eu sempre Sim, admirei sim. muito o teu trabalho e entro em contato e a gente acabou se conhecendo e fazendo algumas parcerias e muitas trocas, né? Isso, até agora me lembrasse da história de que um dia eu estava com alguma dúvida, se acho que eu fazia algum curso, e eu soube que tu tinha feito. Aí assim, ai meu Deus, será que eu falo com ela? Que negócio, tipo, ai, admiro tanto ela, será que eu vou falar com ela? E É depois a gente inacessível, né? conversando, né? Mas a gente tem um pouco desse, talvez seja um preconceito, né, tu vê que a pessoa se dedica tanto e fica meio assim, ai, será que eu vou conseguir falar com Sim. ela? Será que ela vai me responder, né? Eu acho que a gente Mas, não, meu Deus, a Josi, cria uma fantasia, né, em cima, uma expectativa, isso, enfim. isso. Somos E todos iguais. bem isso. Não, e é fantástico, assim, a Josi, ela é Gramado, né, Josi? Canela, Gramado? Eu moro em Canela. Ah, Canela, que é cidade isso, vizinha de Gramado. sim. E por mais que a gente nunca tenha se encontrado pessoalmente, é muito legal, assim, poder contar com a Josi nessa troca, né? E as formações, como tu falou, a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. Parece que é um bichinho que pica a gente e a gente quer saber mais. E cada vez que a gente É, sabe mais sobre a educação emocional, eu acho legal porque também a gente consegue limitar até onde a gente pode ir, né? Até exato. onde compete a nossa formação para tá atuando com as crianças. Que aí vem a nossa preocupação, né? De que será que tem cursos, tem pessoas que estão fazendo talvez esses mini cursos ou então recebendo algumas ferramentas já prontas. Será que elas têm um preparo para saber até onde vai, né? Ou então corre o risco às vezes de cutucar uma feridinha e não saber cicatrizar um pouco dessa ferida, né? Então Exatamente. tem toda essa preocupação, porque é um trabalho, sério, assim, a gente sabe o quanto que é importante nessa primeira infância tá tendo uma boa vivência, algo de qualidade, né? E vai levar para a vida toda, né? Nós adultos somos muitos reflexos da nossa infância, né? Então cai muito nessa preocupação, né?
de até que ponto eu vou para não prejudicar um futuro adulto, né? Exatamente. E vem, né, trabalhar com. Não é uma terapia, né? A educação emocional não é psicoterapia e nem tira o espaço de um psicólogo, né, de forma alguma, Isso. mas ele mexe com as emoções, né? E vem Uhum. questões que, assim como vem na sala de aula, né, Anne? Tu deu aula, tu sabe como é que é. Quantas vezes as crianças chegavam trazendo acontecimentos, né, importantes da sua Sim. casa, que às vezes a gente não dava conta, né, mas que se Uhum. entendia alguns comportamentos, né, Sim. então é por isso que ele estava mais agressivo, ou é por isso que estava mais choroso, ou eufórico, enfim. E na educação emocional é isso que acontece. A gente também mexe com as emoções. Uhum. Eles vão trazer, as crianças vão trazendo muitas coisas. E aí cabe a gente filtrar o que de fato cabe a nós, né, enquanto educadores Isso. emocionais, e quando cabe encaminhar para alguém. Né? Então é legal Uhum. ter esse conhecimento teórico, né? Porque tem bastante Uhum. leitura, muita leitura a respeito da educação emocional. Pelo menos nos cursos que eu fiz, eu li muito, assim. Então Sim. foram várias obras que se falava a respeito disso. E a base principal do que é a educação emocional, que é olhar para a gente, né? Perceber na gente, nomear Uhum. e agir, né? E perceber no outro depois. Então, é um cuidado Isso. primeiro conosco, né? Para depois poder uh, atuar com aquela criança que sim, que a gente vai mexer, né? E ok, que estar nesse atendimento e brincando e falando das emoções, né? Tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela para não invadir um espaço que não é nosso e aí não saber o que fazer, né? Aí, às vezes, ao invés de estar contribuindo, né, tá sem querer prejudicando, né? Mas não de Exato. forma proposital, mas talvez por um pouco de falta de informação. E é legal Exatamente. o nosso trabalho quando a gente consegue ter essa visão de até onde eu posso ir e encaminhar, né? Tem muitos casos que a gente encaminha para um psicólogo e o Sim. quanto que é rico o resultado quando consegue fazer um trabalho paralelo, né? Porque o psicólogo também não consegue nem sempre abraçar tudo, ele vai trabalhar algumas Sim. questões que Sim. vai um pouco mais a fundo, mas está trabalhando junto com a educação emocional, né? E o resultado ele acaba sendo mais assertivo, né? Não digo mais rápido, mas consegue trilhar o caminhar da criança um pouco mais, ficar mais claro e começa a enxergar aí no dia a dia os comportamentos diferentes, né? Porque criança Exatamente. talvez não consiga se expressar verbalmente, mas o corpo dela, o comportamento dela, vem Sim. muito, né, das emoções, né? E acho que E então, nesse. o cuidado de que. Pode falar. Não, conclui, pode concluir. Não, e o cuidado, assim, de oficina das emoções é legal, tipo, traz muito conhecimento, mas não ficar só no brincar. A gente trabalha através do brincar, através do lúdico, mas saber o objetivo por trás daquilo ali, né? Exato. Sim, levar a informação para a criança de uma forma que está brincando, mas a que ponto eu quero chegar, né? Que nem sempre vai ser 2, 3, 4 encontros que tu vai conseguir alinhar algo que já vem de um bom tempo ou algo que começou a transformar, porque é um processo de aprendizagem. E a gente sabe que é a repetição, é o exemplo, são várias coisas Exato. que englobam isso, né? E que envolve principalmente a família, né? Eu acho que não, a gente não tem como falar em educação emocional para uma criança sem antes alertar os pais de que eles são responsáveis por isso, né? Sim, Esses é. primeiros encontros que a gente faz, primeiro a gente precisa criar um vínculo com a criança, né? Uhum. Com aquela criança para que ela tenha liberdade de, né, e de falar com a gente, de contar o que ela tem vontade a respeito daquelas emoções que a gente está falando.
mas principalmente de mostrar para os pais que eles são responsáveis, né? Que às vezes a atitude lá da casa, né, ou da criança está relacionada a um comportamento do pai, da mãe, enfim, de quem está Uhum. convivendo, né? Como que eles Isso. reagem às emoções também. Acho que a gente tem que sempre levar esse alerta. E por isso que a educação, que é importante dizer, né, que a educação emocional ela é complexa também. Porque se tu não tem tato Uhum. para falar com a família, isso é um problema, né? É, Não, é bem não isso. tem. E nem sempre tu é bem interpretada, né? Exato. Eu vejo que se confunde muito, às vezes, o querer contribuir, se confunde com eu estar julgando, né? Eu estar, talvez, É, pensando que é algo fácil. Não, não é fácil porque a gente tira por nós adultos, né? O quanto que é difícil ter uma mudança de comportamento. Quando tu vê que refletiu algo na criança, eu vejo meio que aquele negócio que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então, né? Então vou dizer que não é minha, vou dizer que é de qualquer coisa, né? Mas a importância da família entrar junto no processo, isso é bem legal de ressaltar. No começo eu tinha muito essa cobrança minha de que eu tinha que contribuir com aquela família, né? Não, tô fazendo meu trabalho, então eu tenho que dar um resultado para eles. E se não me engano, até foi contigo uma das conversas que tu trouxe isso para mim, relembrando, né? Não, ó, Anne, tem muito percentual da família, né? Acaba sim. sendo a responsabilidade da gente, comparando com a criança e a família, acaba sendo pequena, porque a gente meio que joga o milhozinho e a criança e a família vão seguindo o caminho, né? Mas Sim. não vai ser 1 hora, 40 minutos numa semana que vai ser varinha mágica disso tudo para ter um resultado, né? Tem toda aquela semana que vai passar e é preciso ir dando essa continuidade desse trabalho, né? Exatamente. E eu brinco que a fatia, né, se a gente pensar numa pizza, a fatia que cabe a gente é de 10%, é um pedacinho, Uhum, né? O restante é uma parte da criança e o restante é da família, das pessoas que cuidam dessa criança, né? Enfim. Então, educação emocional é uhum, muito séria, muito complexo, precisa ter cuidado quando, né, se diz, fiz uma oficina. Sim, fez uma oficina, legal, segue estudando, né? Eu, por exemplo, uhum, fui fazer uma oficina 1 ano depois que eu já tinha feito 2 cursos. Entende? De 2 cursos uhum, de 300 horas. Então, a gente precisa ter essa atenção, né? Que não é uma formação qualquer, assim. uhum. Não sei nem se chama de formação, né? Mas é uma formação. É um trabalho De novo. repente, isso, são, eu acho que mini cursos, assim, de que apresentam algumas ferramentas, né? Mas nem sempre tá junto à base, né? Para tu, porque Exato. a gente tem que saber sim a prática, como vai atuar com essas crianças, como vai trabalhar com ela, mas por baixo da prática, né? Antes da prática tem muita teoria que a gente tem que trabalhar, né? Até a gente Exatamente. entra muito na psicologia, entra muito nessas questões para entender algumas coisas, não que a gente vá atuar, mas para entender, né, o porquê de algumas coisas, para aí tá começando a entrar em prática, né? Não É, que tu fez um curso, tu não pode entrar em ação. Eu acho que até pode, mas tu tendo essa consciência, né? E de que, de repente, um objetivo não vai ser uma transformação, algo que tu vá prometer para a família, né? Como um resultado. Porque acho que tem muito disso, de querer, às vezes, mostrar um resultado que a gente não está preparado para contribuir, né? E tem o e outro que lado também, que foi muito o meu lado, de que eu achar que eu nunca estava preparada, né? Assim, não, eu preciso de mais um curso, não, eu preciso de mais um curso. E chega uma hora que a sim, gente vê que não, vamos para ação, porque tu tem uma base porque sim, tu tem precisa da condições. ação. Precisa também Porque da fica ação, muito né? também no estudar, a gente aprende tipos de protocolo, mas com o tempo
a gente vai moldando e vai vendo que tem formas mais assertivas que cabe a mim estar oferecendo para a criança, para as famílias, né? Sim, Mas exatamente. eu tive muito isso, de demorar para ir para campo com medo. De, ai, não, acho que não é a hora ainda, acho que vou esperar mais um pouquinho, vou fazer, não, mais um curso, o próximo curso que eu vou fazer, acho que eu vou estar preparada, né? E sempre o próximo, o próximo, o próximo. E até que a gente entra em campo e começa a se sentir confortável, que acho que é quando a gente vê, não, estou preparada, eu consigo Exato. levar E essa aí, bagagem, né? fazendo esse movimento de entrar em campo, né? Depois de se sentir seguro com o curso, com a formação, enfim, com os cursos, entrar em campo sempre pensando na parte teórica, né? Ah, realmente isso fecha com Uhum. isso. É fazendo essa ligação para poder construir também o teu jeito de trabalhar, né? Porque cada um também tem o seu jeito. E cada criança vem com Isso, uma é. demanda diferente, né? Então, a gente precisa estar atento que aquela fórmula é ensinada lá no curso. Ah, segue esse caminho. Sim, pode seguir, mas não funciona para todas as crianças. Talvez vai ter uma que Isso, vai ter aham. que tu precisa fazer diferente. Então é importante É iniciar, ter mas é esse olhar um importante pouco cuidar. amplo, né? Exatamente, exatamente. Mas é muito Deixa eu ver aqui, legal, alguém assim. é Oi, gostoso, né? Márcio. Alguém comentou, É, eu vi que alguém deixa eu ver fez um se eu vejo. comentário também. Oi, É Regi. Ateliê de Morgana. A mudança não depende só do profissional, é de todos os envolvidos. É isso mesmo, é uma É, equipe, né? Às exato. vezes é a família, a criança e o profissional, às vezes tem mais profissionais envolvidos, então acaba sendo uma equipe, né? A Tati Eu colocou já também a experiência, Isso, que a sabe que experiência é necessário, né? eu já trabalhei com psicólogos que em demandas diferentes, assim, e essa é uma parceria bacana, assim, de mostrar para o Uhum. psicólogo que, olha, o meu trabalho é assim, né? Então, existe uma parceria e uma Sim, troca que a gente pode fazer num trabalho conjunto, principalmente com crianças, assim, com uma demanda mais difícil, não sei se bem essa palavra, mas enfim, fazer um uhum. trabalho multidisciplinar, né? Com fono, com, enfim, várias áreas que é Sim. possível. É. E às vezes Nutricionista é necessário também. esse conjunto também. Nutricionista É, tem bastante questões, né, relacionadas às alimentações que tá ligado exato, às emoções, né? E exatamente. mas é legal assim que quando a gente faz essas formações e começa a ir para campo e começa a atuar, eu não sei contigo, Josi, mas eu comecei a enxergar muita coisa que eu fazia já, meio que sem entender, porque na faculdade a gente não, eu pelo menos eu não tive isso de educação emocional, algo assim, era mais coisas mais técnicas, né, que a gente aprende, tirando os estágios, eram coisas mais teóricas, mais técnicas, assim. E algumas coisas que eu via que eu fazia, mas muitas outras eu pensava assim, meu Deus, se eu tivesse essa informação, né? O quanto que de repente eu Sim, podia ser mais assertiva, né? Muita coisa que vai envolvendo de sala de aula, que acho que o professor ele precisa disso, né, de ter essa orientação, né, sobre as emoções. Agora começou a questão da BNCC tudo, mas eu acho que está muito engatinhando ainda, né, tá ainda muito no exato. começo para É para que o que conseguir eu desenvolver vejo? isso. Eu vejo que né, veio o novo agora, né? Como é que o professor vai ensinar a questão emocional ou financeira? Eu acho que entra junto, né? Também na BNCC. Enfim, mas como que vai ser isso? Como é que não é só Uhum, mostrar carinha, ah, estou triste, estou feliz, estou com nojo. isso. Não, não é só isso, educação emocional, não é só Opa, isso. Educação emocional é muito bati além aqui. disso. É muito além, né? Então, Sim. tem que ter cuidado. É importante essa formação, essa busca, esse estudo. É que estudo é sempre, né? Ah, Estudar é sempre. começou já era, né? Exato, tem que.
Quanto mais se estuda, melhor. Eu vi aqui que alguém postou um comentário, acho que foi a Rede, né? A Rede é nossa Verdade, parceira Josi. também de informações. É, verdade, Josi, é preciso respeitar a individualidade. O que funciona para um, talvez não funcione para o outro, exatamente. Tem crianças que gostam de É história, isso. né? A Regi conta história, sabe disso. Tem crianças que amam história. É, E vai funcionar a partir da história. Tem outras que detestam. Então, a gente aham. É precisa. bem isso. E a gente também vai conversando com a criança, mas vai testando também, né? Qual forma que ela acaba respondendo melhor. Exato, exatamente. Mas os professores, eu vejo que também tem muita sobrecarga, né? Para a Sim, demanda deles, né? E nem sempre a instituição ela está disposta a dar uma formação para aquilo, né? Dar um apoio. Porque, poxa, às vezes já tem todo aquele conteúdo para ser passado. Mas sim. as outras questões que vão entrando. Mas a questão de educação emocional é puxado, né? Para o professor é puxado. Então é legal, sim, entrar na BNCC, mas até que ponto tem esse suporte, né? Tem essa estrutura para ser levado para a sala de aula, né? E aí eles têm Exatamente. que cumprir um cronograma, né? Eles têm todo um planejamento para ser cumprido E, e os pais e também aí, têm que ter um pouco de flexibilidade quanto a isso, né? claro, claro. E vem ainda uma pandemia, né? Vem uma pandemia que bota os professores num espaço ah, cruel, eu acho que é essa palavra, né? De, É, eu de acho que foi aprender, desafiador, assim, reaprender, foi muito desafiador. Para todo mundo foi, né? Não para tem todo quem, mundo, quem é. não tenha vivido ou está vivendo, né? Eu acho que a gente segue ainda, não dá para dizer que isso acabou. Mas os professores precisaram se Se vira desconstruir nos 30. exatamente e botar sua cara na tela, né? E vamos lá. É. E é uma E geração sem de preparo nenhum para crianças, isso, né? exatamente, uma geração de crianças que entende muito, muito desse mundo digital, né? Uhum. Eles nasceram nessa era, então a gente precisa dar o suporte, né? Que é a questão emocional. Esse é o caminho. Sim. E lá no começo, quando tudo começou, eu lembro assim de que quando deu o negócio, ai não, vamos fechar tudo, né? Tipo, o país parou e todo mundo começou aquilo de abastecer as casas com comida, isso e aquilo. E ficou muito marcado assim que muitos professores não conseguiram fazer essa etapa pela preocupação e cobrança de como que vai ser amanhã. Sem escola, como é que a gente vai fazer amanhã, né? Então, já começou um negócio meio atropelado. Ele não teve aquele tempo de o que está acontecendo, eu já tenho que me virar. E junto foi vindo muitas críticas para alguns professores de, porque não tem criatividade, porque não sei o quê. É muito diferente tu tá em sala de aula do que tu Nossa, tá no virtual, né? Tanto da atenção quanto de criatividade. Tem muita coisa que a gente tem ideia, mas não tem como passar pro virtual, né? Então é mais um obstáculo que é se levado. Acho que ainda com tudo, a grande maioria saiu muito bem, né? Foi se adaptando, acho foi que indo sim. e Acho que conseguiram, sim. né? Acho que sim. E era uma invasão de privacidade, né? Foi uma invasão de privacidade, de entrar na casa, de era cachorro latindo, filho indo pro colo, enfim. Sim, É um desafio. E eu acho que vale salientar, né? A gente entrou agora na questão dos professores, que educação emocional não é só para criança, né? Que adultos também podem participar de um processo de educação emocional. Né? Não só criança. sim, A gente fala que está falando porque né, a gente põe o foco na criança, de que vamos conhecer as emoções, vamos trabalhar. Mas eu demorei muito tempo, eu fui aprender agora. Né? Eu faço sim. terapia há muito tempo, então eu já vinha trabalhando, mas
a gente não, os nossos pais não souberam nos educar emocionalmente, né? Principalmente no Sim, até porque sentido não tinha de informação, né? verbalizar. Claro, claro, Aham. claro que sim, fizeram o melhor que eles puderam, né? Mas a Sim. questão da estrutura de verbalizar, de dizer o que está sentindo, de se posicionar, porque isso é educação emocional, Uhum. né? Inteligência emocional aí. É fundamental e é para todos, né? Para adulto também. Então, É, vale investir. sim, e quando o adulto ele é mais preparado emocionalmente, acaba dificultando menos para ter essa abordagem com a criança, né? Mas é algo muito novo, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo algo para lidar com as crianças, a gente vai aprendendo também com a gente, né? Eu digo os pais, assim, eles vão também aprendendo algumas coisas. Uma coisa que eu tenho muita lembrança de ver e assistir, e até mesmo às vezes em alguns desenhos, é a dificuldade e o tabu de não demonstrar tristeza, né? Tipo, o pai e a mãe, eles não Sim, demonstram tristeza, né? Não, se tu não tá legal, tá chorando, tu se esconde do teu filho. Mas não, tu pode, a partir de ti, que a criança vai ver, nossa, eu não sou um bichinho, né, que sou diferente. A minha mãe, meu pai, minha avó, enfim, um adulto que é referência, também sente isso. Então é algo que é normal, né? E a criança ela vai observando como o adulto responde a isso, né? Então, a partir da nossa resposta, ela já vai naturalmente tendo esse aprendizado tomando como exemplo, né? É meio que pisar em ovos, assim, mas porque é uma geração de transição, né? Eu acredito que vai ser um pouco mais natural para a geração de hoje repassar isso para os filhos, né? Para acho que os alunos, sim. enfim. Mas para a A gente gente é acredita na uma geração de tem muita que ser. mudança. Sim, sim. A gente está meio que no meio, assim, de uma geração entre outra de muita mudança, né? Tanto de tecnologia, tanto de informação, de comportamento. A vida facilitou para um lado, teve outras coisas mais dificultosas, assim, né? Que antes era. Eu acho que a educação emocional vinha muito também do outro tipo de infância que tinha. Um Sim, brincar na rua, né? Brincar com o vizinho. Acho que isso tudo já de forma indireta já ia trabalhando, né? A questão de exato. perder, a questão de uma frustração ia sendo trabalhado. Hoje é difícil até pela segurança, tu vê crianças brincando na rua, né? Crianças o tempo todo na casa do vizinho, é difícil ver. E é uma das etapas que eu acho que foi quebrada e que foi vendo aí consequências, né? Também por isso, né? Sim, Enfim, tem N fatores, né? a própria função, né, de os pais trabalharem muito fora de casa. E a questão de, mora em Sim. prédio, mora, enfim, a cidade grande atrapalha, né? Aqui a gente ainda vive eu vivo pelo menos numa cidade pequena, né? Razoavelmente pequena. A gente tem Uhum. essa, visita, né? Vai num sítio, tem pátio, tem... É diferente, é uma outra... Mas mesmo assim, né? A gente tem cuidado e acaba limitando a criança, né? Sim, Dessas emoções todas aí. e é legal isso que tu traz, porque era muito comum, assim, tu morar em casa, ou então ter um avô, ter uma avó que mora em casa, e isso vai se perdendo e vai perdendo contato com outros, né? Vem a dificuldade, às vezes, de interagir, aquele natural da criança, de uma se chegando na outra, vai perdendo, né, um pouco. E isso tudo reflete no comportamento, reflete numa emoção, que reflete no comportamento, né? E aí vem aquela, meu Deus, essas crianças de hoje em dia estão nascendo com chip a mais, mas a gente esquece de ver que o nosso comportamento mudou, né? Como tu disse, Sim, hoje em dia, muitas mães trabalham fora, né? Ou muitos pais também trabalham fora, às vezes uns pais estão com uma carga horária maior, né? Acabam ficando mais na escola, acabam ficando alguém que cuida mais, ou mães, às vezes, que ficam em casa.
mas tem dificuldade de dar aquele tempo de qualidade de estar ali de fato, né? Não está preocupada com o fazer da casa, não está preocupada com alguma coisa que tem que fazer depois, né? Tá por É. inteira ali, é difícil a gente conseguir isso, né? E que, na verdade, a gente não precisa estar 24 horas, né? A gente passou a Uhum. pandemia 24 horas com a criança, né? Enfim, com os filhos. Mas, Mudaram? Não, né? mas eu acho que a questão está nessa qualidade, né? De tempo que a gente dedica. Isso também é educação emocional. É a qualidade de tempo que Sim. tu dedica a estar com o teu filho de verdade, né? Genuinamente. Uhum. Ele é 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora, quanto tempo tu pode, né? Mas estar de fato. Uhum. Porque o estar junto, né? Quantas vezes eu me peguei, principalmente na pandemia, trabalhando na frente do computador, enfim, e as crianças, Uhum. né, brincando sozinhas, gera uma certa angústia, né? Isso também. Poxa, né? Eles estão ali, eu não tô. Mas eles estariam na escola, eles estariam. Né? E é o que a gente tem nesse momento. Sim. É o não culpar-se tanto. Mas quando eu sair daqui, eu vou dedicar o meu tempo de fato para eles, né? O tempo E essa suficiente. importância não um tempo suficiente. É como tu falou, né? Às vezes é 10, é 15, é 20 minutos, né? E é não só benéfico para a criança, mas para o adulto também, né? Que tu Exato. consegue parar, né? Dar uma parada, dar uma desacelerada. Ah, agora eu vou curtir esse momento, eu vou estar presente nesse momento. É, Eu acho que tem algumas situações que acabam sendo mais benéficos para o adulto do que para a criança, né? A criança, claro, ela sente o carinho, né? O apego de estar ali, que ela está percebendo, porque a criança percebe de quando a gente está dá sim. uma olhadinha no celular ou tá pensando em outra coisa. Tanto que chega algumas que olha para mim, né? Tu tem que olhar, né? Para que ela sabe que tu não tá ligada no que ela tá fazendo. Exato. E aí que a gente percebe, assim, que o quanto que eles são sensíveis a isso, né? E às vezes é o perceber que tu estás ali de fato, né? Que tu estás ali entendendo que ela tá falando, tá participando. Às vezes é isso, basta. E não é ficar uma tarde toda, né? Não é ficar um dia inteiro que vai alimentar, né? Esse sentir da criança de estar com os pais ali. Né? Eu acho que tu falou um negócio legal, é o perceber. Né? E perceber faz parte da educação emocional, da inteligência emocional. Perceber. Uhum. Bom, eu percebi que estou assim, percebi que está faltando tempo, percebi que a percepção, né, da gente, me perceber e perceber no outro é parte da inteligência emocional, é parte dessa educação. Sim. Então é um É exercício a algo se que, fazer. sim, e é algo que ao mesmo tempo, falando às vezes parece fácil, mas é complicado tu se perceber em algumas situações, né? Sim. De tu, às vezes, não digo falhando, mas assim, tá gastando uma energia achando que tá fazendo algo positivo para a família, para as crianças. Enfim, por exemplo, de às vezes ficar umas 2 horas com a criança ali, mas não ficar, né? Tu gasta uma energia Uhum. daquilo, né? E quando vem a gente com o olhar de fora, percebendo esse ponto que não está sendo tão assertivo, acaba acrescentando para o adulto, né? Porque dá um alívio, né? De, poxa, eu estava 2 horas ali, eu não estava de fato ali, Sim. e quem sabe agora 15 minutos que vai ser que eu vou conseguir, né? O que eu quero, né? Vou conseguir estar presente ali. E o perceber no outro é importante para isso, né? Para acolher o outro, né? Para tu, às vezes, mostrar melhor o caminho, né? Quantas vezes que a gente recebe uma observação, algum comentário de alguém e fica refletindo, poxa, eu não tinha me percebido nisso, né? E é a tal educação emocional que a gente não foi muito desenvolvido e acaba sendo mais fácil perceber no outro do que em si mesmo, né? É Exato. mais E fácil perceber no outro, né? Porque a gente é mais. consegue ver, né? Agora, se enxergar, Exatamente. Se enxergar e olhar para a gente é difícil. Né? Requer. Uh, deixa é eu um pensar aqui na exercício, né? palavra. É um exercício de olhar É um para o que a treino, gente né?
Exatamente. E dói, às vezes dói. É olhar para dentro da gente, Sim, enxergar que, bem, não tá legal isso, dói. E eu acho que tem dói e uma às vezes a coisa. gente não quer enxergar. Eu acho que tem um negócio importante nesse processo todo, que é a questão de. Ai, me fugiu agora o termo. Além de perceber a questão. A Tabata, oi Tabata. Além de perceber, né, na gente que tem, o que está acontecendo é a gente poder ter a liberdade de dizer, né? Principalmente para quando eu recebo as famílias, assim, no processo, normalmente as mães que falam um pouco mais, elas dizem, eu não fico tanto tempo com a criança, né, com meu filho, com a minha filha, mas eu acho que a gente precisa ter a liberdade de falar a verdade para os nossos filhos. Eu não quero brincar hoje Uhum. porque eu não estou bem, porque eu estou cansada. Quantas vezes a gente está podre de cansada, né? Sim, sim. Então, é de dizer, hoje a mãe não quer brincar, porque a mãe realmente está cansada, né? Eu quero ficar aqui do teu ladinho quietinha. Então tá tudo bem de Uhum. dizer. Hoje eu estou triste, que Claro. é que é ser, eu acho que a palavra é ser sincera consigo mesmo, né? Uhum. Tu percebe, bom, eu não tô legal, tô cansado, vou chegar em casa, a criança vai, né? Vai querer brincar, vai estar com E se toda. respeitar, né? E se respeitar, de poder chegar para ela, para essa criança, que também vai. Assim ela vai também aprender a dizer o que ela está sentindo. Né? E esse é o Uhum. caminho onde a gente ensina que não tá bem, que não tá legal, e tá tudo bem a gente não estar bem. A gente não está bem o Isso. tempo todo. Não, não é isso. Não tem como, né? Não tem, e que bom, né? A gente precisa da falta, Que bom, é. exato, a gente precisa da O que falta, a gente seria o estar precisa. bem se não tivesse o não estar bem, né? Exato. Então precisa ter a falta e precisa da sinceridade e da clareza. Né? De dizer, não tô legal, quero só sentar aqui no sofá e ficar quietinha, tá tudo bem? Né? A criança vai entendendo. Não vai ser na primeira vez. Não. Vai insistir? Vai. Né? Mas insiste que dá certo. Mas seja o mais sincero possível, eu não quero, e se respeita. E tu tá ensinando também a criança Uhum. a se respeitar, né? De quando ela também não quer. Ela não quer alguma coisa. Então, a educação emocional é muito disso, assim, de se posicionar, de se colocar no lugar do outro, mas de principalmente olhar, se perceber. Eu acho que a palavra foi muito bacana, assim, que tu trouxe. E quebra um pouco aquela imagem que antiga, já que se traz de que pais e mães são super-heróis, né? Estão sempre com aquela capa de não, eu vou, né? Sou super-heróis, eu nada me abala, nada me atinge, nem cansaço, nem tristeza, nem nada. E que não é legal. Pode ter uma falsa impressão de que isso é bom para a criança ficar bem, mas se ela não aprender dentro de casa, né, as emoções, a vivência, né, uma hora ela vai aprender, né? Então acho que Exato. o mais assertivo é dentro de casa, né? Tu vai E, conseguir ver a reação da criança, tu vai conseguir acolher ela, né? e acho que isso que tu trouxe, Anne, de a gente não dizer, ser fortão, né? Não, a criança não pode ver, não pode. Claro, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Não é assim, Sim, sim, aham. tem que ter o bom senso aí. Mas o que a gente vai estar ensinando com isso? Né? De que eu não posso me expressar, eu não posso sofrer, né? E aí vem a busca constante da felicidade, felicidade, felicidade. Claro, a gente quer estar feliz, mas a gente não é feliz o tempo todo. E que bom que a gente não é feliz o tempo Sim. todo para poder ter o que buscar. Mas é poder ensinar isso para a criança de uma maneira saudável, para não gerar tantas doenças, né, emocionais que a gente sabe que tem por aí, emocionais, psíquicas Aham. e outras E más. assim, e várias outras mais, né? Né? E tu acaba ensinando também que tu não precisa fazer algumas coisas só para agradar o outro, né?
Tu pode sim Exato. ter a tua posição por causa de que tal emoção tu tá sentindo, tu não tá legal, tu não quer, né? Tu não precisa acompanhar, fazer algo que tu não quer, porque o outro quer para agradar o outro. Eu acho que isso é legal, porque a criança, tem algumas crianças que acabam tendo isso, né? De que ela faz para agradar o amiguinho, que ela faz Sim. para não ter rolo, né? E isso às vezes vem de casa, de que a gente cai nessa armadilha, né, de não demonstrar as nossas emoções, achando que vai estar poupando a criança de alguma coisa. Como tu falou, sim, tem que ter o bom senso, né? Até onde caber a criança ficar sabendo, né? Não precisa às vezes de detalhes, mas não tô legal, né? Não, às vezes no trabalho o dia não foi legal. Hoje não sei, não tô legal, aconteceu algumas coisas no serviço, conversar, mas coisas que são mais adultas, digamos assim, a gente pode estar poupando, né? Mas Exato. é importante estar trazendo isso. E aí, quando tem aquela educação que é com avô, às vezes com pais que não moram na mesma casa, se preocupa muito de que o fulano pode fazer, deixa fazer isso, a avó deixa fazer aquilo. Mas a criança, ela é esperta, ela sabe até com quem ela pode, até ela pode E ir. ela E isso eu acho que é precisa, importante. né? E isso, Exatamente. para ver que as pessoas, elas têm opiniões diferentes, né? Cabe a gente a valorizar os pontos fortes da outra pessoa, respeitar, né? Claro, desde que não tenha nenhum abuso, nenhuma violência com a criança, mas Sim, respeitar sim. a opinião do outro, né? E não tentar ir a mais além do que tu é para tapar o sol com a peneira, né? Tipo, o fulano não deixa, não deixa, não deixa, então eu vou liberar geral para compensar isso, né? E é tudo coisas que a gente vive, mas está sempre refletindo na educação emocional da criança, né? Então mesmo a vivência, ou a gente vive a educação emocional, a inteligência emocional, né? A todo Mas instante, né? A todo a instante todo a gente instante. vive. A todo instante. Ela é. Eu acho que agora só veio, deu esse boom, né? Porque passou a se falar mais. Né? E que bom, quanto mais se falar, melhor. Sim, Né? Quanto mais estiver sim. aberto, melhor. Né? O que a gente precisa, e eu acho que era a nossa fala inicial, é só a gente ter cuidado. Bom, vou fazer um curso, vou trabalhar com isso, eu preciso ter cuidado, eu preciso estudar mais, preciso entender aonde que eu tô pisando, né? Porque Uhum. a gente trabalha o tempo todo com as questões emocionais. O tempo todo, a toda hora. Né? A gente está sentindo, por exemplo, agora, né? Antes de começar, eu tava com frio na barriga, tava me sentindo insegura e me sinto, que Sim, bom. sim. E aí é entender, isso faz parte da educação emocional, que isso é bom, se sentir insegura. Por quê? Porque eu vou ficar alerta, né, com as coisas que eu estou falando aqui. Uhum. Então, faz parte, ou a raiva, né? Por que eu tô sentindo raiva? Por quê? Porque Uhum. é bom sentir raiva às vezes, porque a gente precisa sentir raiva para fazer movimento, né? Para gerar movimento. É esse. Eu acho que essa é a grande compreensão, assim, né? De que a todo tempo a gente está lidando com as emoções. Né? E para que elas servem, Isso. para o que é bom, o que é ruim, né? Assim, não sei, me ocorreu agora de falar quando eu converso com as crianças, né, que eu mostro o lado bom, o lado ruim de cada uma, que a gente vai falando. E que eu digo, vocês sabiam que a alegria tem um lado ruim? Gente, como assim a alegria tem um lado ruim? Né? E aquele teu colega que ficou assim, feliz, feliz, tirando sarro de ti, né? Aquela pessoa que é Sim, alegre, eufórica, ela se torna uma pessoa chata. Então, tudo também tem um lado bom de todas essas emoções, né? Eu acho que tem que. O caminho é aprender, é saber lidar, ter cuidado aonde que a gente pisa, aonde que a gente anda. isso. Mas, E é legal salientar que nem sempre precisa a criança demonstrar alguma coisa que está ali incomodando para começar a atrapalhar, né? Essa educação emocional, né?
Não precisa apresentar alguns sintomas, algumas coisas que está precisando de um apoio para começar a trabalhar. Até o contrário, né? Eu acho que é muito mais indicado, às vezes, quando a criança consegue lidar, não tem alguns problemas, né? Algumas coisas mais pontuais que para prevenção mesmo, e para aprender mesmo, né? Para ter um norte de saber entender, né? Ter essa abordagem que a gente tem com as crianças, que sabe que sim, que ela vai levar o aprendizado dali, e isso vai indo, é um processo contínuo, né? Eu Sim. costumo exemplificar que, como tem a aula de natação, como tem a aula de inglês, tem os encontros também de inteligência emocional, né? É algo novo, que às vezes a gente ainda não está acostumado, mas é super importante e super rico, assim, né? Porque tu não acaba não aprendendo só o que é estar alegre, o que é estar triste, o que tá medo. Tu traz as coisas do dia a dia e aos poucos as crianças elas vão fazendo, quando aconteceu isso, eu senti isso, senti no meu corpo isso, senti no meu braço isso. É muito legal quando ela começa a meio que cair a ficha assim, tô entendendo agora o que tá acontecendo. E teve até um dos últimos atendimentos que eu fiz, que ela relatou para mim que ela entendeu o porquê que ela sentia que a mão dela suava quando ela estava irritada. E ela não, e às vezes quando ela estava com medo, ela assim, nervosa, alguma coisa assim, que o joelho dela tremia. Ela fazendo as relações, nossa, é muito legal, sabe? De tu ver que, então, não, a criança, ela entendeu de fato o que ela sentiu, o que o corpo dela respondeu, né? E linkar o nome. Outro fato legal é uma menina que já tinha quase 5 anos. Ela disse que nunca não tinha medo de nada e nunca tinha tido medo. Mas no conversar, ela não sabia o que ela sentia era medo de algumas coisas. Quando falava assim, quando tu vai atravessar a rua, tu olha para os dois lados ou tu vai de uma vez? Não, eu olho para os dois lados. Mas por que tu olha para os dois lados? Porque o carro pode me pegar. E o que tem se ele te pegar? Eu tenho medo de machucar. Tá aí, ó. Tá aí o medo. É isso que tu sente, sabe? Então, Sim. às vezes, elas não conseguem explicar direito, É que fica mas... na linha, né, do o medo tem que ser assustador, né? Tem que ser Isso, o monstro, sobrou, né? Alguma coisa. monstro. E que não é, né? Enfim, E a por própria trás, raiva, né? Que pode ser só uma sim, sim, irritação, não gostei, né? sim. Aciona o E o alerta. preconceito, né, com as emoções, né? Eu digo que elas sofrem bullying porque elas são julgadas o tempo todo Exato. que a raiva é isso, que o medo é isso, mas não, as emoções, coitadas, elas não têm nada a ver. O que a gente tem que cuidar é o comportamento que elas podem acabar que a gente faça, né? Mas a emoção em si, tudo bem sentir e sim, tem que sentir, né? É algo saudável, né? É Então, eu necessário. brinco assim, às vezes, não, que isso, as emoções acabam recebendo, sofrendo bullying, né? Porque, coitadas, elas não têm culpa, né? Elas estão fazendo, se É, elas existem, se a gente manifesta, é alguma defesa nossa, né? Algo que, para nos proteger, que ela tá vindo, né? Cabe a gente exatamente. ir ajustando os comportamentos, né? Outra coisa, outra situação, não sei se a gente tem tempo, tá tranquilo? São 53 minutos agora. Uma situação que aconteceu também foi a criança tava com raiva da mãe, né? E que é super comum as crianças terem raiva. Quem Sim, nunca sentiu raiva da mãe, né? E não, mas eu sim, não sinto raiva da minha mãe. Não, não, tudo bem. Então a gente vai trabalhando isso, né? De que tá tudo bem sentir raiva da mãe, né? uhum. Que isso de ter ficado chateado, de ter ficado bravo, de sair de perto, é sentir raiva. A raiva não necessariamente precisa ser uma explosão, né? Mas Uhum. que também é isso. É aquele chateado, aquela coisa que. Isso é sentir raiva. E é E, legal ver e, esse e processo de evolução das crianças, né? é muito legal. E o que vem, né, a partir dessas emoções base, né, que não é ah, só essas cinco aí que a gente conhece e nomeia, né? Sim, Muito dessas, mais! né? É muito mais. Então, nomear e alfabetizar
emocionalmente é fundamental, assim, é um trabalho. É bem isso, né? Eu hoje me sinto assim muito realizada fazendo, né, esses atendimentos de educação emocional, de orientação à paz, né, alguns professores também. Eu acho que é muito rico, assim, é muito gostoso poder ensinar o que eu aprendi também, né? Porque eu aprendi o que era tudo O que tu isso. aprendeu e fez sentido, né? Exato, exatamente. Exatamente. Acho legal E quando os há uma pais, coisa que é principalmente. legal. Pode falar. Fala, fala. Não, pode falar. Eu Pode acho falar, que legal senão eu vou quando. entrar em outra agora. Tá, eu acho legal quando os pais, os homens, né? A figura masculina Hum, também é tocado. Porque os homens são um pouco mais resistentes, né? Em função bem cultural também, né? De que o homem não chora, o homem não sente, o homem, isso. enfim. E quando os pais vêm para o processo de orientação à paz, ou na primeira entrevista também, né, que a gente faz, Uhum. nossa, muitos ficam tocados, assim, chegam a chorar. E eu fico, nossa, né? Esse é o caminho, assim, de E o quanto quando, que é quando necessário, né? Às vezes o precisam quanto é mais do que a gente, né? necessário. Exatamente, exatamente. Eu fico bem feliz, assim, de ver os pais, homens, né? Os homens, assim, sendo tocados por esse processo de entendimento. É que o homem tem essa Uhum. característica um pouco mais rude, um pouco mais fechado, né? E eles estão Uhum. sendo tocados também. Acho que é uma outra geração de pais, né? Com uma função importantíssima na vida da criança e querendo aprender também. Fico bem feliz por isso. Assim. Estão conseguindo mais entrar, né? De fato, É, nessa parentalidade, né? exato. Até por causa que a função da família tá mudando, né? Não se vê mais que a mãe, ela é só a que fica em função da casa, a que vai cuidar do filho e o pai só vai trazer o sustento, né? As É. crianças, por mais que tenham mães que ficam dentro de casa, elas não têm essa visão tão engessada como era um pouco antes. E a educação de muitos homens foi diferente, né? Foi, Podia ter nossa. filhos homens e mulheres, tinham tratamentos diferentes, né? Eram mais rígidos, né? Então acho que isso tudo, sem perceber, vai passando, né, para os filhos, né? E Olha só. aí quando o pai consegue, pode falar, Lívia, tem um Não, comentário. tem um comentário aqui da Ivani. Ela coloca, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Sumiu aqui. Eu acho que o processo do Vini foi uma das poucas vezes que eu vi o Robson emocionado. Sim, fui eu. Querido. Legal. Foi muito legal. Não, e Eu vi muitos esse se pais chorando na emocionar minha frente. e o quanto que se emocionar, colocar para fora, às vezes alinha um novelo de lã que tá meio enrolado lá. E Nossa! quando consegue expor isso, assim, gente, era um bicho na minha cabeça, era muito maior do que de fato é. Do que Consegue de alinhar fato as coisas, né? era, Só no falar, exatamente. né? Então, esse Exato. processo que a gente acaba fazendo com as famílias de escuta tem essa função também, né? De colocar para fora, né? De alinhar os pensamentos e trabalhar também, né? De forma direta e indiretamente com a família, com os pais, né? Eu acho que a base é a família ser trabalhada, né? Com certeza. Mas aqui veio uma pergunta aqui. Quando o filho aperta ou grita, no lugar de falar o sentimento, 4 anos. Quando o filho Ele se aperta aperta, será que é isso? ou grita no lugar de falar. Ele tá tendo uma É reação, provavelmente né? Ele não tá isso, conseguindo dizer o que ele tá se sentindo. expressar. O que dá E pra é super fazer normal por causa é Mari, né? É normal. O que dá pra isso. fazer é ajudar ele a nomear, é dizer o que tu, né? Tem algumas dinâmicas, técnicas que a gente pode passar, assim, que é primeiro E deixar a usando. criança se acalmar, né? Primeiro se acalmar, para depois falar, porque às vezes quando ela tá numa crise de grito,
né? E não tem como, se tu falar qualquer coisa, a criança não vai ouvir. Não Ela vai, não vai entender, não vai não vai. aprender. Então, a melhor Isso, coisa é só acolher esse sentimento e não pessoalizar. Não é contigo, não é direcionado, né? Dá aquela acalmada isso. e aí retoma com Josi ela. tá dando a 1 hora. Geralmente ele deixa o Ah, Instagram. Vamos ver se hoje ele deixa um pouquinho. tá. Mas, E mas como tu falou assim, ó, ele passou 1 hora, ele deixou um pouquinho. Como tu falou ali, deixar passar por essa crise, né? Eu acho que tem uma metáfora muito legal que eles explicam de que quando uma criança ela tá se afogando, tu não vai conseguir ensinar ela a nadar naquele momento que ela tá se afogando, né? Tu tem que salvar ela, né? Tu tem que resgatar ela, passar pelo processo, se acalmar para então depois ter outro momento que tu vai ensinar ela a nadar, ensinar ela a se defender, né? E com as emoções eu vejo muito essa relação. E não só esperar esse momento passar, perguntar para ela, quer conversar, né? Podemos conversar sobre o que aconteceu para respeitar também, porque se é 1 hora que a criança ela não está disposta a falar naquilo, também não vai não aprender, também adianta, não vai na hora entrar não. E muita pode coisa, ajudar né? ela a E nomear, né? Dizendo para ela isso, assim, olha, eu percebi que, e aí vem a palavrinha aquela que a gente disse inicialmente, eu percebi que tu ficou muito irritado, né, uhum, com tal situação, né? Foi isso? Sim, a criança vai dizer sim, não, né? Ah, ficou triste também, fiquei. Então, tu tá sim, acolhendo o sentimento dela, nomeando para ela, ensinando o nome de cada uma dessas emoções, né, que a gente tem, enfim. E aí tu começa esse sim, sim. processo de E depois educação desse emocional. processo isso. E depois desse processo, que às vezes leva um tempo, né, de estar conversando e nomeando, é legal e começar a questionar e deixar que ela nomeie também, né? O que será que me Exato. pareceu que estava sentindo alguma coisa? O que estava sentindo, né? E tentar fazer que ela responda, porque quando a gente consegue fazer essa reflexão, a criança tem essa reflexão, ela vai se percebendo, ela vai percebendo o corpo, ela vai começando a fazer associações, quando acontece isso, eu sinto isso, que é tal emoção. Que é Então isso. acaba sendo mais fácil, né? É como o processo de aprender a dirigir. A gente, no começo, a gente tem que parar para pensar que bota o pé aqui, bota o pé ali, mexe aqui, que vai vir tal coisa. E depois é automático. Hoje em dia como algumas emoções, às vezes a gente não sabe, né? Mas algumas emoções a gente sabe de que como a gente se sente, já é algo automático. Não tô legal, tô chateado, né? Então é um processo assim que E a vai indo, a gente nossa, vai aprendendo, aprendendo, uma hora é, automático. e a nossa função é margear, né? É dar margem para essas, né? Nem tanto aqui, nem tanto ali. Então, vamos pro caminho do meio. Uhum. Um beijo pra Dai, E uma coisa querida. legal, Josi, Só uma coisa gratidão a legal, esse Josi, anjo, de querida. que quando a gente tá numa situação dessa, daqui a criança, ela tá às vezes numa crise de birra, uma frustração, alguma coisa que ela tá respondendo ali com esses gritos, né? Tem crianças que às vezes elas começam a se beliscar, tem diversas formas que elas começam a manifestar essa emoção, né? E se for um momento que aquilo ali tu vê que te irritou, aquilo ali te alterou, dá uma pausa para si também, né? Sai de cena um Sai de pouco, cena. respira, deixa para falar depois, para se respeitar, né? Esse momento tu vai estar se respeitando, né? E claro, aí respeitando a criança também. Porque quando a gente responde com esse impulso que a gente tem, né, da raiva, enfim, daquela agonia de querer dominar aquela situação e não conseguir, tu acaba fazendo uma bola de neve, acaba sendo pior o resultado, né? Então, às vezes, cabe um Exatamente. pouco da gente também, né? Fazer essa pausa para depois tá alinhando, né? Nossa, tem Exatamente. muita coisa para falar, né, Ixi, Jô? Se dá deixar a gente muitas falando lives. aqui, muitas lives, né? Mas acho que a mensagem principal era essa, né? De que o processo de educação emocional, né? Trabalhar a inteligência emocional trazendo para as crianças, né? É algo que é de muita responsabilidade, né? Não é
encontros de só brincar, não são oficinas de final de semana, né? É um processo, como tu falou, não terapêutico, mas de aprendizagem, né? Então, a gente sabe que é através da repetição, através do exemplo, e que sim, que é super válido. Qualquer criança tá entrando num processo desse, né? Que com certeza não só a criança aprende, a família aprende É. também, E é né? um Mas processo. Eu acho que uma outra palavra importante é o respeito, né? Respeitar aquela criança que está ali na tua frente. Né? É muito sério. é, Educação emocional é muito sério. Precisa estudar, precisa ter seriedade, precisa ter respeito, precisa buscar estudar todo o tempo para isso, seguir em frente, né? Acho que todo mundo pode, tem condições de fazer, né? Mas tem que ter muito respeito com o que tu, com isso. aquele serzinho que tá ali e, E né, entrar no momento vivendo. isso. E a família, assim, também respeitar o momento. Se não tô legal, não tô disposta a entrar nesse processo agora, espera um pouco, né? Porque às vezes Sim, não vem o resultado porque tu não tá preparada para aquilo naquela hora, né? E tudo bem, né? A uma hora tu vai se sentir preparada, mas não deixar que o não preparo naquele momento seja algo que é descartado de um processo de educação é. emocional, né? Acho que é super válido, né? A hora que tu sentir Eu, assim, não, o momento eu é agora. quero aproveitar aqui e dizer que o meu filho, o Otávio, pediu para fazer um processo com a Anne. E ele pediu assim bem de boa. Eu disse, ai, legal, vamos fazer sim. Fiquei super feliz. E no primeiro Ah, e dia ele é ele o querido, né? Filho da Josi, né? e ele chegou, Anne, eu quero dizer isso em público assim pra ti. Ele tá muito feliz e ele chegou para mim e disse: Mãe, já passou 1 hora, parece que foi só 15 minutos. Foi tão bom eu estar lá. Então, e o meu filho, o que eu quero dizer com isso? Além de agradecer a Anne, né? Dizer que é para todo tipo de criança, né? O meu filho, eu sou uma educadora emocional, né? E uma vez ele Uhum. participou de uma live com uma prof e aí ela perguntou para ele, Otávio, como é que é ser filho da Josi, educador emocional? E ele disse, não é nada fácil. Eu pensei, gente, e não é nada fácil, porque eu sou a mãe dele. Sim, A gente tem papel diferente, a gente precisa, né, ser mãe é uma coisa, ser educador emocional é outra. Né? Então, que sim. bom que ele quis fazer, que bom que está nas tuas mãos, fico muito feliz, assim. E, e ele gostou, e ele é um menino super saudável, super. Então é para todo mundo, né? Para toda criança. Não precisa esperar acontecer alguma coisa. Né? Ah, legal, Josi. Fico bem feliz, assim, de tu do teu depoimento, né? Porque E, e é, confesso que de cara eu aceitei, mas me deu aquele, ó, filho da Josi, né? Mas, nossa, é legal, assim, a gente tá tendo essa troca, né? E é como tu fala, assim, não é porque é filho de uma educadora emocional que vai ser, vamos dizer assim, perfeitamente, né? Até porque quando a gente trabalha a educação emocional, não quer dizer que não vai ter crise, não quer dizer que não vai ter isso, aquilo. não! Vai ter, porém, a criança ela vai começar a saber lidar com aquilo melhor, né? Teve uma mãe que uma vez me perguntou: "Você não grita?" Eu grito com meus filhos. Às vezes eu preciso virar leoa também. E às vezes preciso urrar aqui dentro de casa. E tá tudo E às certo. vezes a gente não se controla, né? Acontece de tem dias Exato. que a raiva vem, a emoção domina, a gente não consegue ter essa Ter o pausa controle. para controlar, né? Porque Que é um antes de mais exercício, nada, acho somos que seres eterno. humanos. Né? Seres Isso, humanos. bem isso, é. Seres humanos e a gente aprendeu, não, estamos aprendendo já numa uma fase já de adulta, né? Então é isso também que eu acho É, que acaba dificultando um pouco, né? Quando a gente acho aprende que sim. desde criança, acaba sendo mais naturalizado, né? Mais fácil, menos difícil, né? Talvez saber Exatamente. lidar com isso, né? Mas mesmo assim acontece, né? É. E eu É acho que é bem isso. legal a gente dizer que dá para fazer online, né? Que é um negócio que
Sim. que a gente pode A fazer Josi online. tá lá em Canela. Exatamente, o Otávio tá aqui, tá fazendo com a Anne, que tá lá em Florianópolis, e tá tudo certo, funciona tranquilamente. Acho que isso é o bom, né, da internet, assim, são os caminhos que estão surgindo, as possibilidades que estão surgindo em atendimentos, né, em conhecer novas pessoas e profissionais muito bons e muito bacanas. Eu vi que a Ana entrou aqui, a Ana é minha supervisora, ela Hum, e ela é de, ai, não sei mais a cidade, São Paulo, é em São Paulo. Então, tem várias, a gente, né, acho que a pandemia veio para dizer, olha, existe isso aqui tudo, tá nas tuas mãos, usa pro bem, sim. né? Então, E dá para não tem a fazer. desculpa de que tá longe, né? Ó, Ana, é São Paulo, né, Ana? Não tenho mais certeza. A gente nem cuida mais da cidade. Bem isso. Mas é legal, assim, são propostas diferentes, né? O presencial e o online, né? Crianças muito novinhas. Eu não trabalhei ainda com crianças muito novinhas, mas eu acredito que o aproveitamento é menor do que o presencial. Mas, Sim, claro, sim. sempre tem algo que a gente consegue levar para a criança consegue aprender, né? É que aí eu Mas acho que são quando entra. abordagens. Vinhedo, São Paulo. São Paulo. E eu acho, Anne, que quando são muito pequenos, realmente é mais difícil, mas aí tem a possibilidade de Uhum. trabalhar com os pais, né? Então, se Sim, trabalha com orientação a pais. O que nem o Otávio, que tem 11 anos, dá para fazer online, né? A gente adultos dá, os menores sim, é um pouco mais difícil. Mas também não é impossível, de um todo impossível, né? Depende também da criança, sim. Até de porque é algo tudo. individual, né? Depende da criança, né? É, isso aí. Não, mas legal, ó, o Instagram foi super amigo, ó, ele tá compensando as semanas que ele não deixava eu fazer live, ó, já Eu estamos uma acho, hora e pois é, 12. não, já tá um tempão aí, tô nervosa. Já, Né? Ficar aí se já despedindo tava na pra minha gente não lista deixar. negra. Mas então tá, acho que dá pra gente ir encerrando, né? Então, quem Sim. tiver interesse também de conhecer a Josi, pode estar seguindo ela, que ela sempre traz bastante conteúdo legal. Eu sou suspeita a falar, né? Mas é uma ótima profissional. Sempre aprendi muito com a Josi, né? Quando eu tenho meus momentos de socorre, alguém me socorre, a Josi tá lá na minha lista. E aproveita então para estar seguindo ela, né? A Josi também faz online, né, Josi? Sim, sim. Faço atendimento Também online. faz online, né? E da mesma forma que a Anne, né, falou a meu respeito, né, eu também tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pela pessoa que tu é, pelos conteúdos que tu traz, muito mais conteúdos que a Anne é muito mais caprichosa, ela faz postagens de conteúdos Ah, diariamente, eu já não faço diariamente, eu transito, assim, tem vezes que eu faço, tem vezes que não, enfim, mas também sigam ela, que ela também é uma excelente profissional e é isso, obrigada, obrigada, muito Josi. obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Espero Eu que que tenham agradeço por aceitar, né? gostado. E quem sim, qualquer dúvida a gente tá aí para tirar. E quem Exato. sabe a gente marca mais alguns encontros, né, Josi? Exatamente. Quem sabe? Então tá, quem chegou agora eu vou Tá? deixar gravado, pode estar assistindo, tá? Vou deixar no meu perfil ali gravado. E não percam, né? Assistem que acho que a gente falou bastante coisa que dá para contribuir com as famílias, Sim. né? Sim. Mas então tá, um beijão, Tá? boa noite, Beijo. Boa brigadão. noite. Tchau, tchau. Tchau.